Boa tarde a todos, a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Sintegra 2021. E hoje nós vamos participar, de uma mesa redonda sobre as contribuições de Paulo Freire para a educação. Meu nome é Socorro Lima Costa, eu sou professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do curso de Ciências Biológicas, com as disciplinas de Didática, Gestão Educacional e Estágio Supervisionado. E, neste momento, eu estou aqui no meu escritório, de estudos. Eu estou vestindo uma blusa bege, um colar bege de pedras, usando um óculos de aro vermelho. Sou negra e tenho os cabelos pretos, curtos e encaracolados. E eu gostaria de cumprimentá-los, tanto aos participantes quanto aos professores que estão aqui presentes, ao meu querido amigo, Paco, professor Paco, que foi um colega aqui do Departamento de Ciências Biológicas. Trabalhamos alguns anos juntos, não é, Paco? E ao professor Antônio Cipriano, que é o nosso colega lá do grupo de pesquisa do FIFCOM. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar o professor Antônio Cipriano e logo depois vou apresentar o professor Paco, mas vocês também fiquem à vontade para poder complementar. E nós estamos aqui para a gente poder conversar, para a gente poder falar mais um pouco, sobre Paulo Freire e as suas contribuições para a educação, porque neste momento que nós estamos vivendo, no campo da educação, das políticas públicas, em toda a sociedade, inclusive, nós estamos vivendo um momento de negação, de negação à educação, de negação à cultura, e nada melhor do que... outro dia eu falei que o melhor antídoto para a educação é o Paulo Freire, para esse momento que nós estamos vivendo. Ontem foi falado a respeito, a professora Lucinha Alvarez, ela falou das pílulas de Paulo Freire, e é isso mesmo. As pílulas como um antídoto para este negacionismo, esta negação à educação, a essa situação que nós estamos vivendo atualmente, corte de verbas, negação à ciência, negação à vacina, negação a tudo, certo? E que, neste momento, possamos discutir e revisitar Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira, um educador, gente como a gente, que a partir de suas contribuições, por ele propostas, possamos repensar a nossa universidade, possamos repensar a educação pública, possamos repensar a educação, possamos repensar a nossa prática educativa, para que possamos formar homens e mulheres que sejam gente. E, a partir disso, que nós possamos pensar nas reflexões que Paulo Freire sempre trouxe para nós durante toda a sua trajetória, durante toda a sua vivência. E no centenário de Paulo Freire, fico muito feliz da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha ter trazido essa discussão por meio do ENID, que é o Encontro Nacional de Iniciação à Docência, e por meio da Sintegra, que é a 8ª Sintegra, Semana de Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco aqui do professor Cipriano, que será o primeiro a conversar conosco, sobre as contribuições de Paulo Freire. E logo depois, quando você, Paco, for apresentar, eu falo a respeito de você, tá bom?
Pois então. Tá ótimo, Socorro, tá ótimo. O professor Antônio Cipriano Parafino Gonçalves é moçambicano, natural de província de Sofala. É doutor e mestre em educação, em políticas e filosofia da educação, pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Especialista em comunicação social pela Universidade de São Francisco, em São Paulo, Brasil, e licenciado em filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, Brasil. É professor associado da Universidade Eduardo Mondlane e, desde 2016, desempenha o cargo de diretor da Faculdade de Educação. Nesta faculdade, Cipriano leciona as disciplinas de Políticas de Educação e Educação para a Cidadania no curso de graduação em Organização e Gestão da Educação. De Fundamentos de Educação, Políticas e Reformas da Educação no curso de mestrado em Educação e de Problemas Epistemológicos de Pesquisa em Educação no curso de mestrado e doutorado em Educação. É professor convidado de Políticas de Educação e Epistemologia e Educação e Filosofia da Educação aplicada ao contexto moçambicano nos cursos de mestrado e doutorado em Educação e em Filosofia, respectivamente, da Universidade Pedagógica de Maputo. Foi vice-reitor acadêmico da Universidade São Tomás de Moçambique, USTM, no período de 2010 a 2016, onde ainda atua como professor de Filosofia da Educação e Filosofia Social. Graduação: Fundamentos da Educação e Ética em Educação, mestrado em Educação e doutorado em Ética. Foi professor de Ética e Filosofia na Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, Brasil, no período de 2005 a 2006, professor do curso de pós-graduação em Gestão Escolar na Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da Universidade Aberta do Brasil, no período de 2008 a 2009, e professor de Filosofia no curso de licenciatura de Formação de Educadores Interculturais da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2008. Seja bem-vindo, professor Cipriano. Estamos muito felizes, né, por você ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para poder falar sobre Paulo Freire, quem nós vamos conversando. Deixa ligar uma coisa, ok, tá, o microfone estava desligado. Primeiro, agradeço o convite que me foi formulado pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mecuri, não é? Através da Socorro, que foi nossa colega Paco e eu, na Universidade Federal de Minas Gerais, quando éramos estudantes, no programa de pós-graduação em Educação da nossa FAI, o FMG, né? Sempre, o lema ficou uma vez o FMG, sempre o FMG, não é? Isso mesmo. Sempre o FMG. Também é uma honra para mim estar conectado com o Brasil. Antes eu estava a conversar com o Paco lá pelas 7 horas, a me perguntar como é que é, o Brasil ainda tem lembranças do Brasil. Eu só esqueci de dizer o Paco uma coisa, eu cresci no Brasil. Eu falo em termos psicológicos, a questão da maturidade como pessoa humana foi no Brasil. Estamos a conversar, né, para lembrar que eu cheguei no Brasil em 97, lá em João Pessoa, onde comecei a viver em 97. E saí do Brasil só em 2009. Então, foi um longo período de maturação dentro do Brasil. Eu tenho essa, não digo dívida, mas essa ligação quase que umbilical com o Brasil. Acho que eu consigo pensar melhor dentro das estruturas do pensamento brasileiro. Então, para mim é uma honra voltar a me conectar com os colegas do Brasil.
sei que não tenho tido muito tempo para o grupo de pesquisa, porque acá em Moçambique não é fácil ser gestor de uma instituição pública. É uma loucura, é uma correria danada. Pronto. Eu acho que daqui a pouco acaba a gestão da faculdade, terei mais tempo para me dedicar às minhas pesquisas. Estou ficando um pouco para trás. Então, eu agradeço imensamente o socorro, o convite que me foi formulado. E sempre digo, falar de Paulo Freire, já está-se a falar todo este ano sobre Paulo Freire, sendo Paulo Freire. Pronto. Eu não sei o que sobraria para nós ainda conseguirmos conversar sobre Paulo Freire. Basicamente, da minha parte, não é? Não sei o que sobraria para falar sobre Paulo Freire, considerando que estudei no Brasil, estudei Gramsci juntamente com com a nossa Rosemary Dor, tenho influências gramscianas, mas não tenho influências de Paulo Freire, mas sim mais de Gramsci. Aí eu disse, bom, e agora, o que é que eu hei de falar sobre Paulo Freire? Eu conheço Paulo Freire, ouvi falar dele, li alguns livros de Paulo Freire, mas o que é que eu hei de falar de Paulo Freire? Se fosse falar sobre Gramsci, eu diria que, bom, vamos falar sobre Gramsci, sim. Vamos recuperar todo o debate do processo de discursos educacionais, Gramsci, Estado de Escola, vamos discutir até nos cansarmos. Bom, mas isso não quer dizer que não consiga espreitar. E o tema que foi colocado aqui é sobre o legado de Paulo Freire. Eu disse, cá comigo, eu disse, olha, o legado é algo que alguém nos deixou como legado, e o legado deve ser preservado. Eu diria que e as instituições encarregam de preservar o patrimônio cultural, quer dizer, o legado de Paulo Freire, enquanto o seu pensamento é um patrimônio cultural da humanidade. E as instituições que são responsáveis por preservar o legado são os museus. Mas Paulo Freire não está no museu, então falar do seu legado, para mim seria muito difícil dizer qual é o legado de Paulo Freire. E a resposta a essa pergunta, eu disse que, para mim, o maior legado de Paulo Freire é a sua respectiva atualidade. Este é o maior legado de Paulo Freire. Pensar na sua atualidade como o maior legado de Paulo Freire hoje. Isto por quê? Falar do legado apenas como um passado, o pensamento que nós devemos preservar, o que a gente deve preservar, isso corremos o risco de diluir e de colocar o Paulo Freire na prateleira do esquecimento nas bibliotecas e nos museus. Mas Paulo Freire não é um pensador que deve apenas ser preservado o seu legado, mas um pensador cujas reflexões devem ser sempre atualizadas, haja vista que as condições históricas em que Paulo Freire fez a sua reflexão, elas não desapareceram completamente e, sobretudo, nos países que estão na periferia do capitalismo, entre os quais Moçambique se situa. Eu também acredito que o Brasil também se situa. Além das condições históricas em termos culturais, digo, condições históricas culturais, econômicas, sociais, em que Paulo Freire escreveu sobre a educação, que é a periferia do capitalismo, mas também as condições políticas nas quais Paulo Freire escreveu e que a sua obra é muito influenciada pelas condições políticas. Nós podemos chamar aqui Hans-Georg Gadamer, no livro O Problema da Consciência Histórica, de cada intérprete faz as suas reflexões de acordo com a tradição do pensamento que condiciona. Paulo Freire, ele foi condicionado pela situação política da sua época e essa situação política que o levou ao exílio no México. Acho que é o México, né? Foi no México. Qual era a condição, quer dizer, a situação histórica, política, que levou Paulo Freire ao exílio e do exílio fez suas reflexões em torno da educação, que, embora tenha esse cunho social, mas por detrás há uma luta política de Paulo Freire e a educação como sua arma de luta para poder superar os problemas por isso colocados. Falamos da ditadura militar naquela época e que levou Paulo Freire ao exílio. E a ditadura militar, no fundo, por detrás dela, estava lá o pensamento fascista. E hoje nós temos o que? Temos a extrema-direita que volta ao poder. Eu acredito que o Brasil também está na mesma situação. Tu tens o problema agora da União Europeia que decretou a África Austral. Só vou abrir um parênteses. Eu dizia que hoje eu estaria no Ruanda, em Kigali, aqui no outro país vizinho. Era para ir à conferência da Unesco sobre a educação para 2030.
Mas quando, supostamente, porque a África do Sul detectou a nova variante da Covid-19, a Europa se fechou, proibindo os voos da África Austral para fora, para outro lugar. Eu tive que ficar em Moçambique, por medo de que, mesmo aqui para a África, iria lá, podia ficar fechado. Onde o que eu chegar? Que o conservadorismo que marca o pensamento, boa parte do pensamento europeu, em parte, o conservadorismo que marca a governação no Brasil, eu não posso falar Moçambique não escapa disso, quer dizer, nós vivemos ditaduras veladas de democracias, foram as mesmas condições políticas que levaram Paulo Freire a se exilar no México e que essas condições políticas hoje voltaram e com muita intensidade. Vivenciamos os fascismos dissimulados de democracia, vivenciamos os totalitarismos dissimulados de democracia e depois temos a frente neoliberal, que, provocando as desigualdades no terceiro mundo, aquilo que Pierre Salama e Jacques Vallée escreveram no livro Pobrezas e Desigualdades no Terceiro Mundo, denunciando esta onda neoliberal que supostamente as benesses do livre mercado ou as benesses da livre iniciativa, a livre escolha, iriam trazer maiores benefícios às populações e que os efeitos são de curto prazo, que os pobres deveriam aguentar. Os pobres estão a aguentar já desde os anos 70 e essa melhoria das condições de vida provenientes das benesses da liberdade de iniciativa nunca mais aparece. Então, estou aqui a pontuar apenas que as condições históricas em que Paulo Freire fez suas reflexões ainda são presentes, são atuais hoje em pleno século XXI, principalmente nos países da periferia do capitalismo, pelo que o pensamento de Paulo Freire, mais do que um legado, ou o maior legado que nós podemos ter do pensamento de Paulo Freire, é tornar o seu pensamento atual ante a produção do refúgio humano. Quer dizer, o refúgio humano ainda hoje continua. O refúgio humano, eu tiro essa expressão do Zygmunt Bauman, naquele livro Vidas Desperdiçadas, quer dizer, a produção do refúgio. O refúgio, esse lixo humano, qual lixo humano? Milhões e milhões de crianças desfavorecidas, as desigualdades sociais, embora o pensamento neoliberal ou o pensamento pós-moderno, ele não é muito amigo da expressão desigualdade, preferindo com Jacques Derrida ir pela diferença. Então, quando nós suprimimos as desigualdades e no meio delas colocamos as diferenças, então nós não somos desiguais, mas sim somos diferentes e as diferenças devem ser respeitadas. Isto, de certa forma, está a olvidar um fato de que não queremos enfrentar o problema do refúgio humano. E esse refúgio humano hoje que de certa forma, não tem o acesso à educação de qualidade, a escola pública continua sendo sucateada, não só a escola pública do nível básico, e o problema de sucateamento da educação já atinge as próprias universidades através do desinvestimento na própria educação, levando a que somente uma minoria tenha, de fato, escolas muito boas e universidades, algumas ainda que sobram, muito boas, e a maioria continuando sempre sendo, passa a expressão, os primos pobres da festa. Então, nesse contexto, nós não podemos falar apenas do legado do pensamento de Paulo Freire, mas sim qual é a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Então, Paulo Freire ainda é atual hoje para a gente poder enfrentar os problemas sociais, e esses problemas sociais com grandes e graves repercussões no contexto da educação. Eu só vou trazer apenas aqui uma visão geral daquilo que eu apanhei sobre o pensamento de Paulo Freire no campo da educação e nas diversas obras escritas por Paulo Freire. Por exemplo, no texto Desafios da Educação de Adulto antes a nova restauração tecnológica, Paulo Freire afirma que a educação é sempre uma teoria de conhecimento posta em prática, ou seja, indo na linguagem gramsciana, a educação sempre é uma concepção de mundo. E a elaboração de uma nova concepção de mundo, ela visa responder a problemas práticos colocados pela realidade em movimento, que é a história. Então,
Paulo Freire ele vai afirmar que a educação sempre é um determinado conjunto de ideias relativas ao conhecimento sendo praticado. Isso diz Gramsci. É uma concepção do mundo que visa responder a problemas práticos colocados pela realidade em movimento. Então, a educação para Paulo Freire seria uma concepção filosófica ou científica acerca do conhecimento. E alguém que praticasse uma concepção de conhecimento estaria fazendo educação. Assim afirma Paulo Freire. Então, educar, Paulo Freire, nesse texto, ele enfatiza que seria promover a prática de uma teoria de conhecimento, ou seja, a teoria do conhecimento freiriana, quando praticada, ela vai realizar a concepção também freiriana da educação. Ainda podemos pegar no outro texto de Paulo Freire, que é Educação e Esperança, onde Paulo Freire vai afirmar que, olha, seria uma agressiva contradição se, de forma inacabada e consciente desse inacabamento, o ser humano não se inserisse num permanente processo esperançoso, de busca esperançosa. Ou seja, Paulo Freire é atual porque a educação sempre ela traz uma certa esperança. Então, este processo de esperançosa busca, diz Paulo Freire, é educação. A educação também seria um processo, a saber, um processo permanente de esperança, de busca, não seria um processo inconsciente, mas sim um processo estável, persistente, no qual o ser humano estaria inserido. Então, a educação haveria de buscar a esperança e alcançar aquilo que é buscado. Portanto, em Paulo Freire, nesse texto sobre educação e esperança, a educação seria a criação do conhecimento como processo social que resulte da ação, reflexão humana para a transformação da realidade num processo constante de busca com esperança. Então, aqui é uma palavra transformação da realidade. Essa é uma palavra cara ao pensamento conservador, porque falar do processo de transformação, a gente entraria no debate próprio quando nós estudamos a teoria, o problema do trabalho, o conceito do trabalho como princípio educativo e o entendimento do trabalho como a atividade vital e transformadora do ser humano e a adoção desta concepção filosófico-antropológica do trabalho por Karl Marx e muito concretamente por Antônio Gramsci, para mostrar que, afinal de contas, o princípio e o fato do trabalho na escola não se resume apenas na sua dimensão econômico-produtiva, mas entender o trabalho enquanto atividade transformadora do ser humano e educar o aluno no sentido de ele perceber que, afinal de contas, a transformação das suas condições de vida e condições sociais depende do seu trabalho, de sua atividade. Esta deveria ainda continuar sendo uma bandeira de todos aqueles que se inspiram em Paulo Freire e, muito concretamente, aqueles que se inspiram em Karl Marx ou na teoria crítica da sociedade, que foi a corrente de pensamento na qual Paulo Freire também se inspirou. E este conceito de educação como processo de transformação, e esta transformação somente é possível desde que o sujeito ou o estudante compreenda a sua realidade em movimento, que é a questão da teoria. Esta é a maior contribuição do pensamento de Paulo Freire para enfrentar os tempos contemporâneos. Porque não é possível, de fato, agir para transformar sem a compreensão do processo histórico através do qual os problemas atuais foram gerados. Então, quando Paulo Freire fala da educação e da possibilidade da transformação da própria sociedade, nós não queremos aqui entrar em Theodor Adorno, no livro Educação e Emancipação, mas ficando apenas nessa questão da transformação, não é possível transformação da própria realidade social sem a compreensão das dinâmicas sociais e sem uma profunda compreensão do contexto no qual a pessoa está a vivenciar. Então, a educação transformadora, essa educação que, por sua vez, deve trazer esperança nos seres humanos, deve ser um ideal ainda a ser perseguido dentro do pensamento do Paulo Freire. Por isso que, para ele, a educação é uma estratégia de conhecimento. Então, sem essa compreensão teórica, o agir será um agir meramente voluntarista, ou então nós ficaremos no idealismo hegeliano de pensar utopicamente, mas sem, de fato, uma ação efetiva com vista à transformação da própria realidade social.
A obra muito citada de Paulo Freire é a Pedagogia da Autonomia. Aliás, vou abrir um parênteses hoje ao Papo, Socorro. A conferência em Ruanda, eu tive que participar lá online. E a comissária da União Africana para a Educação, quando ela começou a sua intervenção, o pensador que ela citou foi Paulo Freire, hoje aqui na África, nesta conferência da Unesco, que reúne os líderes mundiais, é o diálogo mundial sobre os professores para a educação em vista às metas, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ela começa a sua alocação invocando Paulo Freire, dizendo que Paulo Freire ainda é atual. Haja vista o problema do apartheid tecnológico que a África sofre e uma educação bancária, como diz Paulo Freire, é aquela educação que ainda tenta impingir nos africanos e nas maiorias sociais a naturalização dos processos históricos. Que, olha, isto é assim, e tem de ser assim mesmo, não há outras saídas senão nos fadarmos ao fatalismo da história. Nós devemos recusar essas todas injunções neoliberais, essas injunções conservadoras no campo de educação e levantar a bandeira da necessidade de que a educação seja um processo de esclarecimento, como diz Adorno, esse esclarecimento que se vai transformar numa teoria de conhecimento e, através dessa compreensão teórica da realidade social, os homens e mulheres agirem para transformar as condições nas quais eles vivem. Então, a educação no sentido transformador, a educação no sentido como uma teoria de conhecimento que transforme e traga esperança para milhões e milhões, não só de brasileiros, mas falamos dos povos da periferia do capitalismo, hoje assolados pelo ideal neoliberal, em que as desigualdades sociais vão aumentando, a pobreza vai aumentando, a esperança vai se esvaindo, como se nada mais se pode fazer. Aceitemos o curso de História e o que nos resta é apenas a parousia. E aqui, com todo respeito, começam a surgir certas teorias teológicas da prosperidade, no sentido de que, olha, isto não é nenhum problema, é que lá depois haverá maior prosperidade, ou, como diz Rubem Alves, levar os pobres a suspirarem de tanta opressão e lhes pregando certas teorias de que isto não é nada e que o importante é que há uma luz lá no fundo do túnel, isto pode ser perigoso para o processo de transformação da própria sociedade. Precisamos de levar as pessoas a, de fato, assumirem de que, olha, a mudança que se requer depende mais do seu trabalho, depende mais da sua atividade. Eu estou a falar aqui da obra Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Ele vai dizer o quê? Como uma experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ou seja, novamente, aqui a educação é citada como algo que é especificamente humano e como um modo de interferir na realidade, o que, de certa forma, combina com aquela ideia de ação e reflexão humana para a transformação do mundo. Um outro texto de Paulo Freire, as primeiras palavras, a educação lá é definida como um fator fundamental na reinvenção do mundo. Ou seja, não basta transformar a realidade, é preciso reinventá-la. Porque podemos entrarmos numa lógica ou numa ação transformadora e que, no fundo, e usando a linguagem gramsciana, acaba se revelando como uma revolução passiva. Ou seja, a diferença, no final, pode ser igual. É por isso que a educação, ela, mais do que transformar, também deve servir como uma certa reinvenção do mundo. Ou seja, Paulo Freire chama a atenção de que ele não diz intervenção no mundo, nem reinvenção, mas sim reinvenção do mundo. Ou seja, a educação não só vai intervir na realidade, mas também seria fundamental para a reinvenção da mesma realidade. Ou seja, a intervenção na educação, ou a intervenção da educação na realidade, seria no sentido de recriação desta mesma realidade. Sem a educação, a realidade não poderia ser inventada novamente. Ao assim afirmar, Freire também está dizendo que a realidade é algo inventado. Não há nada natural na realidade, é algo inventado, pois
para que se reinvente algo, é necessário que esse algo já tenha sido inventado antes e o elemento básico para se criar novamente a realidade seria a educação. Então, eu penso que essas palavras, a esperança, a transformação, a reinvenção da educação, primeiro, reinventar, transformar, reinventar e esperança devem ser as palavras-chave que nos devem conduzir neste século XXI, principalmente para nós, os povos dos países da periferia do capitalismo. Precisamos ainda ter uma certa esperança. A educação é a nossa esperança de que um outro mundo é possível, nós podemos reinventar a nossa realidade, podemos transformar essa realidade desde que tenhamos o pleno conhecimento de como as forças sociais elas se combinam, de como os problemas foram historicamente gerados e como chegaram até hoje, de modo que nós não sejamos ou não continuemos como um homem massa. E fechando, diria que aquilo que Gramsci nos ensinou, a necessidade da reforma moral e intelectual, ela se faz presente também no pensamento de Paulo Freire, nesses conceitos de reinvenção, transformação e ainda continuar a criar novas esperanças com base na educação. Eu penso que, mais do que o legado, como eu falei no princípio, o maior legado do pensamento de Paulo Freire é continuar o seu pensamento atual, é atualizar o seu pensamento e sempre servir de bandeira de luta para enfrentar as novas injunções conservadoras no campo da educação e com repercussões sociais, econômicas e políticas, levando sempre ao fosso entre ricos e pobres, ao fosso entre aqueles que têm muitos que têm, poucos que têm muito e muitos que têm o pouco. É assim que eu penso que Paulo Freire ainda é atual, mais do que um legado. Muito obrigado, Socorro. Muito obrigado, Paco. Isto é o pouco que eu consegui apanhar de Paulo Freire e queria partilhar com vocês aqui. Obrigada, Cipriano. É muito importante o que você disse, o que você comentou, porque é isso mesmo. Nesse centenário de Paulo Freire, nós estamos vivenciando cada vez mais o seu legado, porque, além do centenário, porque eu penso assim, que sempre Paulo Freire, sabe? Eu esqueci, assim, de falar na minha apresentação, que atrás da minha cadeira tem uma estante de livros. Muitos livros de Paulo Freire, e que, inclusive os livros de bolso, e que me acompanham desde a minha entrada na sala de aula, o início do meu trabalho como professora, em 1984, no curso de magistério de primeira a quarta séries, que eu era professora de didática e estrutura e funcionamento, aquelas disciplinas, né, de formação de professores, metodologias de ensino em ciências, matemática, porque a gente assumia praticamente todas as áreas de formação pedagógica, né? Uma vez que a minha formação é em pedagogia. E é isso mesmo, o legado de Paulo Freire nos acompanha sempre na nossa vida como professoras e professores, como educadores e educadoras. Então, nós só temos que agradecê-lo, viu, Cipriano, por ter aceitado o convite. E eu sei que seu fuso horário, neste momento, são 22 horas, não é? E eu já vou passar aí para o professor Paco, porque eu sei que até às 23 horas você pode circular aí pelas ruas aí da cidade em que você mora. Então, ainda posso circular, mas eu vou ser um pouco antes, porque como estou na universidade a trabalhar, todo mundo já foi embora, fiquei sozinho aqui na universidade agora, mas tem uns guardas lá fora ainda, não é um problema. Sim. Cipriano, fique à vontade, viu? A sua participação é sempre muito importante. Seja bem-vindo sempre ao Brasil, fisicamente ou virtualmente, viu? Você é um amigo que a gente tem uma alegria, um prazer sempre de rever e de reencontrar.
Muito bem. Então, agora, eu gostaria de apresentar o professor Paco, professor Ademilson de Souza Soares, vulgo Paco, professor Paco Soares. O professor Paco é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, professor do programa de pós-graduação na mesma instituição, é graduado em Filosofia pela PUC Minas, com doutorado em Educação pela UFMG. Pós-doutorado em Pesquisas sobre Políticas para a Educação Infantil na PUC Minas. Atua nas áreas de Infância, Criança, Educação Infantil, Filosofia, Filosofia Política, Ética, Políticas Educacionais e Formação de Professores, Pedagogia e Licenciaturas. Pesquisas atuais. Os pressupostos epistemológicos das pesquisas para, com e sobre criança, infância e educação infantil. Os egressos do curso de Pedagogia da UFMG e a prática profissional na educação infantil. A educação e o conceito de natalidade em Hannah Arendt e a ética nas pesquisas em educação e ciências humanas. Então, seja muito bem-vindo, professor Paco. Estamos muito felizes aí com a sua presença aí na nossa universidade. O bom filho à casa retorna, porque o professor Paco trabalhou durante um bom tempo no Departamento de Ciências Biológicas, meu colega e nosso companheiro aí de lutas, não é, Paco? Sim, Socorro. Inclusive sim. no PIBID, no Prodocência, sim. na licenciatura, trabalhando aí com estágio, com as metodologias de ensino, estrutura e funcionamento, que era a matriz curricular anterior, e recebemos você com muito carinho, Paco. Socorro! Mas o Paco também recebemos com muito carinho, porque ele trabalhou conosco aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Então, o bom filho, a casa retorna, viu, Paco? Ok. E fica à vontade para você falar aí sobre o legado de Paulo Freire. Tá bom, Socorro, mas depois da brilhante apresentação, exposição do professor Cipriano, fica até difícil falar algo mais. Eu agradeço a oportunidade de estar com você, Socorro, e com o Cipriano, e com aqueles que, porventura, estejam nos assistindo, nos ouvindo, e que possam, posteriormente, também assistir, compartilhar e dialogar conosco. Esse é um momento de diálogo e que não pode ser entendido como nem começo e nem fim, mas uma travessia. Então, eu fico muito feliz de reencontrar Cipriano, que compartilhamos experiências num momento de formação importante para mim, no meu doutorado, ele era meu colega, e Socorro também. Nós dividimos as atividades na formação de professores, na UFMG, e Socorro nos tornamos amigos e continuamos a nossa jornada, a nossa caminhada. Eu sou um homem branco, eu tenho 56 anos, estou vestindo nesse momento uma camisa xadrez e por baixo uma camiseta branca, e ao fundo de mim tem um armário marrom, uma parede branca, e eu estou aqui usando um microfone. Eu tenho dito que depois que eu descobri esse microfone, eu estou me lembrando dos locutores de rádio, e que eu sempre gostei muito. Atualmente, a gente pode ouvir os locutores e até vê-los pela internet. Isso, para mim, é uma coisa extraordinária. Então, estou aqui como locutor de rádio, com um fone de ouvido, um microfone, para facilitar a minha participação.
E também nós estamos em muitas atividades em casa. E a Márcia, minha esposa, disse que eu falo muito alto. Depois que eu coloquei esse fone, eu fico mais calmo, respiro e falo um pouco mais baixo. Então, espero poder não me exaltar, embora Paulo Freire, o legado de Paulo Freire seja exatamente um dos tantos legados que ele nos deixou, não dissociar a luta política da luta econômica. Se a luta econômica ela é mais renhida e está voltada para a sobrevivência imediata, vamos dizer que ela é mais pesada, de pouco riso, a luta política é mais comovente, ela é mais emocionante, ela é mais emotiva. Vamos dizer que a economia está para a necessidade, assim como a política está para a liberdade. Vamos dizer que a economia está para conceitos e a liberdade, a política está para palavras. As palavras são mais leves e os conceitos são mais pesados. Como Cipriano já destacou, Paulo Freire é o nosso patrono e continuará sendo, apesar dessa campanha ostensiva que a gente vive no Brasil nos últimos anos, de ataque ao seu legado. Ele é e continuará sendo a nossa referência, porque soube, como poucos, equilibrar os saberes eruditos com os saberes populares, os saberes teóricos com os saberes comuns, o senso comum com o conhecimento científico. Ele ao contrário do que dizem contra ele é o grande defensor da educação para todos. Então, um dos legados, aqueles que nos ouvem, jovens estudantes das licenciaturas, que pretendem ser professores, não se esqueçam disso. Nós somos professores nesta escola, nesta turma, nós estamos engajados nos processos, em diferentes processos educacionais, mas nós temos, junto com Paulo Freire, sempre teremos um compromisso com esse princípio fundamental, que é o princípio da educação para todos. Com Paulo Freire, vale aquele título do filme chinês, Nenhum a Menos. Nós queremos todos. E é por isso que Paulo Freire é tão atacado, porque Paulo Freire quer uma educação libertadora para todos, e não só para meia dúzia de pessoas banhadas pela força meritocrática do além. Então, eu continuo, após essa breve introdução, lendo um pequeno texto que eu separei de Paulo Freire, A Sombra da Mangueira. Vou ler e sigo. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis, doces, que já chegastes,
porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei esperando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. A rosa se abrirá na primavera. Esse é um sentido metafórico muito forte, presente em toda a vida e a obra de Paulo Freire. Eu não sou especialista de Paulo Freire, mas dizer que só pode falar de Paulo Freire os especialistas seria negar o próprio sentido da vida e da obra de Paulo Freire, o próprio sentido de tudo aquilo que ele nos ensinou. Quando eu militava no movimento sindical dos professores, participei do Sindiut, ainda quando o Sindiut era nomeado de União dos Trabalhadores do Ensino. Quando a UT fez 10 anos, nós convidamos Paulo Freire. E Paulo Freire esteve conosco aqui em Belo Horizonte, no Minas Centro, fazendo uma palestra. E eu, por curiosidade juvenil, gravei essa palestra e transcrevi. Acho que só eu tenho essa fala de Paulo Freire em Belo Horizonte no ano de 1989, transcrita. Entre tantas coisas que Paulo Freire nos disse naquele dia, eu cito essa frase para conduzir o meu raciocínio. Paulo Freire disse, eu gravei e transcrevi, abre aspas, no Brasil é tão autoritário o patrão quanto o peão, fecha aspas. A pergunta que devemos sempre nos fazer, como superar o escravo e o senhor que existem dentro de nós? Como superar o esquecimento da Revolução do Haiti como expressão máxima na história do mundo dessa dialética do senhor e do escravo que aparece pela primeira vez na filosofia, na fenomenologia do espírito de Hegel. Essa relação que nós trazemos dentro de nós entre mandar e ser mandado, entre senhor e escravo, essa dimensão dessa reflexão deve estar presente em todas as nossas práticas educativas. É por isso que Paulo Freire é nosso. Paulo Freire não pertence a ninguém. Por isso, todos nós precisamos estudar Paulo Freire e aprender com os ensinamentos de Paulo Freire. Por quê? Porque nós introjetamos em nós a opressão. Por que introjetamos? Aprendemos na escola sobre a Revolução Francesa e todo o seu ideário europeu, europeizado, e não aprendemos na escola, falamos muito pouco, estudamos muito pouco sobre a Revolução do Haiti. Aceitamos e muitas vezes até mesmo praticamos a dominação. Aceitamos e muitas vezes praticamos a violência. De onde vem essa servidão voluntária? Etienne de La Boétie, em seu discurso sobre a servidão voluntária, entre outras tantas coisas, se perguntava lá no século XVI por que a gente obedece àqueles que nos oprimem, que têm poucas mãos, e a gente olha para eles como se eles tivessem milhares de mãos. Por que a gente aceita ser pisoteado por aqueles que nos pisoteiam? Quando olhamos para eles, eles têm 2 pés, mas nós vemos neles milhares de pés. Por que a gente aceita a dominação? Aceitamos porque queremos segurança, mesmo que essa segurança seja falsa e ilusória. Para isso, abrimos mão de nossa consciência e de nossa liberdade. Hoje eu não sei se a pesquisa está atualizada, mas no Brasil, uma das instituições mais bem avaliadas é o Exército Brasileiro e também as polícias. E na Europa, recentemente, na França, recentemente houve uma pesquisa, qual a instituição que a população mais reconhece,
E o exército francês está entre essas instituições. Tem 80% de apoio popular. Essa atitude de veneração da ordem e daqueles que historicamente praticam contra o povo a violência de Estado, a opressão, uma necropolítica nos termos de Attila Mbembe, por que nós introjetamos em nós essa veneração em relação àqueles que frequentemente nos oprimem? Paulo Freire nos ensinou o que fazer para nos educar, educando para a igualdade, a justiça, a fraternidade e a liberdade. Paulo Freire nos ensina a ensinar, mas é preciso pensar como Freud. Freud já dizia, é impossível ensinar, governar e analisar. Bom, aqui eu entro numa terceira parte da minha fala, que é em relação ao conceito de utopia. E estou aqui lançando esse olhar da psicanálise para a gente desconfiar de muitas certezas. A utopia, na perspectiva de Paulo Freire, significa uma ação transformadora. Não é algo fora do lugar, algo irrealizável. Em minhas aulas de filosofia, é comum, de vez em quando, escutar os estudantes dizendo: você está viajando na maionese, é porque eu estou propondo reflexões que saem do lugar comum. Estou imaginando situações e mundos ainda não existentes. Estou praticando utopias, aqui e agora. Estou vivenciando relações horizontais em um mundo fortemente marcado por hierarquias. Podemos fazer diferente. Essa é a utopia que Paulo Freire nos ensina. Se você for um professor, eu vou usar uma expressão popular, pau-mandado, obediente, pacato cidadão, que não compreende política, que recusa debater política, que ignora a saga do conhecimento científico, os limites do conhecimento científico, é melhor desistir. É possível fazer diferente. É possível. Aqui e agora. Podemos fazer nascer algo que antes nunca tinha existido. Eu penso aqui no conceito de natalidade política, de Hannah Arendt. Podemos mudar o mundo. Podemos mudar a educação e a escola. Não espere acontecer, faça acontecer. Vivemos o mundo da mesmice, da repetição e da cópia. O mundo da exibição, da vaidade, da carreira e da exposição do vazio de si. Recuse as redes sociais, não se curve diante delas. Faça uso da tecnologia em seu proveito, não se curve diante da tecnologia. Um mundo cada vez mais dominado pelo consumo e pelo egoísmo. Vamos romper com as práticas de consumo e de individualismo. Esse lugar outro é a utopia. Não é um não lugar, é um lugar outro nesse mundo dominado pela mesmice da repetição, do carreirismo, do oportunismo. Ao pé da letra, uma utopia não tem lugar nesse mundo. Uma sociedade utópica é a sociedade em que as pessoas vivam em paz, de forma justa e equilibrada. Uma sociedade que não dá a todos o que todos precisam. Uma sociedade que dá a todos o que todos precisam. E que pede a todos o que todos podem oferecer. Pode soar como um projeto irrealizável, uma quimera, uma utopia. Mas Paulo Freire nos ensina que não, que é preciso aproximar a utopia daquilo que Cipriano falou, da esperança, do esperançar de maneira crítica. Uma utopia crítica, e não uma utopia ilusória. Uma utopia crítica, sonhando criticamente. A utopia crítica é um sonho com o pé na realidade em prol de uma utopia concreta e não de uma utopia abstrata. Uma esperança crítica é sonhar com a mão na massa, fazendo acontecer.
Sabemos que vivemos uma crise profunda. Por isso, a importância do pensamento crítico. O mundo não está bom, está feio. O mundo está mal feito e precisa ser melhorado. E nós não vamos melhorar as coisas nos submetendo e nos calando. Viram lá os conselhos que sempre deram para Paulo Freire? Uma postura crítica assume uma postura crítica quem vê o mundo em crise. É preciso analisar o mundo a partir dessa visão crítica. Para superar a crise da sociedade em que vivemos, precisamos pôr em ação a nossa imaginação social, criadora e subversiva. É isso que Paulo Freire nos ensina. Desconfiem, vocês que são jovens, professores, vocês que estão no estágio, sob orientação de Socorro e dos outros colegas, vocês que estão ingressando no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Física, Química e Matemática da UFVJM e em todos os outros cursos agora da Pedagogia, da História, da Letras, que eu sei que o Instituto de Humanidades oferece. Desconfie daqueles que dizem, desistam enquanto é cedo. Quem diz desista enquanto é cedo não merece a nossa confiança. Eu tenho 37 anos, 36, vou fazer 37 anos de carreira como docente. E o que eu mais amo na vida é ser professor. Então, eu me empolgo quando vejo vocês aí engajados, participantes. A nossa consciência crítica é capaz de antecipar sonhos possíveis através da força de nossas ações diurnas. É isso que Paulo Freire nos ensina, com um pensamento dialético, subversivo e revolucionário. O que é a dialética no pensar e no agir? Paulo Freire acompanha o raciocínio de Hegel, Marx e do existencialismo, da fenomenologia no século XX. O que é a dialética? Toda tese produz sua antítese que gera uma nova síntese. Uma hipótese produz seu contrário e gera uma nova síntese, uma nova maneira de pensar. Uma síntese é uma nova tese que novamente produzirá novas sínteses e que gerarão novas sínteses e é um processo permanente. Por isso que a postura de inacabamento é profundamente utópica, sobretudo nesse mundo da certeza, da imposição, do conservadorismo, do autoritarismo e da anticiência. A dialética é aberta entre pensar e agir, é um processo constante de vida. Penso, faço e reflito, faço, reflito e penso, reflito, faço e penso. Diante da crise, eu não só denuncio, mas eu anuncio. Diante da crise, eu não sou um romântico anunciador apenas. Eu sou um anarquista denunciador. Estou falando anarquismo porque os anarquistas, eles nos ensinam a não ficar instalados e satisfeitos. Diante da tese do feudalismo, o capitalismo, que nega o feudalismo. Diante da tensão entre a tese feudal e a antítese do capital, o socialismo, que seria uma nova síntese, que equilibra os dois sistemas anteriores, gerando as contradições para uma caminhada no sentido da construção de um comunismo, de uma vida compartilhada, de uma vida onde todos possam ter tudo em comum. Cada sistema histórico, com maiores ou menores opressões, precisa ser criticado, olhado a partir de uma perspectiva crítica que nos faz caminhar. Quais lutas foram travadas no passado, cujas histórias não foram contadas e que precisam ser mantidas? É preciso contar, por exemplo, a história da Revolução do Haiti. Por exemplo, vocês que estão em Diamantina, eu acho que Socorro, você está hoje em Diamantina, Socorro? Estou em Diamantina, Paco. Então, a história de Brasília, a história de JK. Eu não conhecia um documentário de 1992 sobre Vladimir Carvalho, sobre a história de Brasília. Eu que sou nascido em Brasília, minha família toda reside em Brasília,
Eu fui ver o documentário e vi que há muita coisa a ser contada sobre a construção de Brasília. A gente idealiza um sonho, uma utopia da Revolução Francesa e conhece pouco da Revolução do Haiti. A gente idealiza o sonho de JK, o Brasil 50 anos em 5, e ignora a história real daqueles que vivem, que construíram Brasília e que vivem nas periferias de Brasília. A realidade histórica não é pronta e acabada. A realidade histórica está sendo, como ensina Paulo Freire, e pode sim ser transformada. Cipriano já destacou esse ponto. A gente não pode naturalizar a história. A história é uma construção humana. Sem esperança e utopia, no sentido freiriano, não podemos sequer começar a luta. Mas não basta sonhar e esperar, pois a utopia é um horizonte que não tem em si o poder de transformar a realidade. Atribuir a utopia e aos sonhos, atribuir poder à utopia é uma forma de cair, segundo Paulo Freire, na desesperança. A utopia é algo que nos move, que nos dá esperança para agir em prol da transformação histórica que depende da nossa ação. A esperança é uma necessidade que nós temos, que precisa da prática para tornar-se concretude histórica a partir de possibilidades econômicas, sociais e políticas concretas. Na educação, que é ampla, na escola, que é uma prática específica de educar, também a educação e a escola têm compromisso de educar a esperança nesse sentido transformador. Quando nós compartilhamos utopias, tomamos consciência de que outro futuro é possível, de que outro momento histórico de impossibilidades não inviabiliza, que um momento como esse de impossibilidades não inviabiliza a transformação social que buscamos, sonhamos e desejamos. A utopia de Freire pode ser traduzida em outro conceito presente em sua obra, que é o conceito de inédito viável. Inédito, isso é inédito, mas é viável. Qual o maior sonho de Paulo Freire? Um mundo de igualdade, justiça e liberdade. Um mundo sem opressores, um mundo sem oprimidos. Um mundo sem dominantes, sem dominados. Por que vivemos em um mundo em crise? Por que vivemos em um mundo em crise? Por que temos que assumir uma postura crítica diante desse mundo? Porque vivemos em um mundo do capital. E a acumulação do capital decorre da exploração do trabalho humano. A riqueza dos capitalistas e de meia dúzia de apaniguados cresce cada vez mais no mundo, como o professor Antônio Cipriano, de Moçambique, falando direto de Maputo, também argumentou. A riqueza dos capitalistas e de poucos apaniguados cresce cada vez mais, e o valor do trabalho dos trabalhadores, dos terceirizados, dos uberizados, diminui cada vez mais. A gula do capital não tem limites. E hoje o capital decide quem deve morrer, decide quem deve ser e pode ser matável. Não é possível superar a opressão do homem pelo homem sem destruir o capitalismo. Estou usando uma expressão taxativa, é destruir mesmo. Para romper com ilusões vãs, assentado em utopias que têm se arrastado por mais de 200 anos e que pouco tem feito para a maioria do nosso povo povo pobre, de periferia, as mulheres negras, os homens negros, as crianças negras. Paulo Freire, é preciso compreender seu legado e sua obra, eu estou caminhando para concluir, viu, Socorro? Entender, ele nasceu, cresceu e viveu no século XX. Para vocês terem uma ideia, quando Vargas governou entre 1930 e 45, Paulo Freire nasceu em 1921, em Recife, no Pernambuco, Paulo Freire tinha 10, 15, 20 anos, 30 anos. Quando Vargas foi eleito, em 1950, depois de ter governado 15 anos, sem eleição, e voltou nos braços do povo, eleito em 1950, Paulo Freire tinha 29 anos. Quando Vargas deu um tiro no peito e se suicidou, em 1954,
Paulo Freire tinha 33 anos. Quando Graciliano Ramos foi preso em 1936, Paulo Freire tinha 14 anos. Quando o governo Vargas prendeu Olga Benário Prestes em 1936, ele tinha 21 para 36, 15 anos. Quando Luiz Carlos Prestes foi preso pela ditadura Vargas e ficou na prisão entre 1936 até 1945, Paulo Freire tinha os seus 20 e poucos anos. Olga, como sabemos, Olga Benário Prestes morreu no campo de concentração nazista, entregue aos nazistas pelo governo Vargas, em 23 de abril de 1942. Eu quero terminar aqui lembrando a memória de um jovem brasileiro, é isso que Paulo Freire nos ensina, a contar histórias que não foram contadas, contar histórias de lutadores histórias que ficam esquecidas. Nasce em Fortaleza, no dia 14 de setembro de 1945, no ano em que Luiz Carlos Prestes foi solto da prisão pela ditadura Vargas. Nasce Tito Lima. E em 1955, quando Tito Lima tinha 5 anos, Juscelino Kubitschek é eleito. E em 1960, quando Tito Lima tinha 45, 65, 20 anos, 15 anos, Brasília fora inaugurada. Quero falar um pouco sobre Tito Lima, e vocês vão entender por quê. Tito ingressou no Liceu de Fortaleza em 1961. Em 1962, ingressou na União Cearense dos Estudantes Secundaristas e participou de movimentos comunitários em favelas na cidade de Fortaleza, como a favela do Dendê, em prol das pessoas pobres da periferia. Eu estou dando um exemplo de Tito Lima para dizer para vocês o que acontece com quem fica do lado dos pobres nesse país. Continua acontecendo hoje em dia, com o crescimento vertiginoso da morte, nos últimos 5 anos, da morte de líderes populares, camponeses e comunitários e lideranças de diferentes movimentos sociais no Brasil, sobretudo indígenas e ligados ao movimento social, movimento dos trabalhadores sem terra. Em 1963, Tito Lima muda para Recife após ser escolhido dirigente dos estudantes na região Nordeste. Em 1966, ele mudou para Belo Horizonte para iniciar seus estudos em filosofia, que foram concluídos no ano de 1968 na Universidade de São Paulo. No dia 12 de outubro de 1968, Tito Lima foi preso por participar do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Em 1969, Tito Lima foi preso novamente pela equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury, do Departamento de Ordem Política e Social. Em 1970, acusado de pertencer à Aliança Nacional Libertadora e de ter contatos com Carlos Marighella, eu recomendo vivamente aqui o filme sobre Carlos Marighella, produzido, dirigido pelo Wagner Moura, foi submetido a choques, a torturas diversas na prisão. Torturado por Fleury, Sérgio Paranhos Fleury, e por seus asseclas e apaniguados. Que tipo de tortura? Pau de arara, choque elétrico na cabeça, choque elétrico nos órgãos genitais, choque elétrico nos pés, nas mãos, choque elétrico nos ouvidos, socos, pauladas, palmatórias, são apenas alguns dos métodos que Tito Lima sofreu sem parar na prisão. Foi preso em seguida e novamente foi solto, foi preso e submetido também à cadeira do dragão, terror da cadeira do dragão, além do pau de arara, e queimado com pontas de cigarro. Uma noite no pau de arara foi o que levou Tito Lima à tentativa de suicídio. Tito cortou-se com uma gilete e foi levado ao Hospital Central do Exército e teve grande dificuldade de se recuperar. Após ser banido do país, esse é um país que expulsa
aqueles que querem justiça, aqueles que querem um mundo melhor. Após ser banido do Brasil, ele foi para o Chile e depois fugiu para a Itália e para a França. Traumatizado pelas torturas sofridas, Tito Lima cometeu suicídio no dia 10 de abril de 1974. Eu não poderia falar de Paulo Freire sem deixar aqui a minha homenagem a Tito Lima, que precisa estar presente. Tito Lima vive, Tito Lima está entre nós, e ele escreveu o seguinte poema que eu passo a ler no dia 12, Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 1972. Quando o sol secar o rio da minha infância, quando o sol secar o rio da minha infância, secará toda a dor. Quando os regatos límpidos de meu ser secarem, minha alma perderá sua força. Buscarei então postagens distantes, lá onde o ódio não tem teto para repousar. Ali erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes me deitarei na relva, e nos dias silenciosos farei minha oração. Meu eterno canto de amor, expressão pura de minha mais profunda angústia. Nos dias primaveris colherei flores para o meu jardim da saudade. Assim exterminarei a lembrança de um passado sombrio. Para terminar a minha fala nesta tarde, eu vou tentar, Socorro, eu não sei se eu consigo exibir. É possível exibir, Socorro, aqui, compartilhar. Ok, vou compartilhar algumas imagens apenas, para que a gente tenha registrado nessa nossa tarde, em memória de Paulo Freire, também possamos homenagear Tito Lima. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Arquivo de vídeo, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo a foto de Tito Lima? Não, Paco, eu até pedi ajuda aqui ao Ellison. Eu acho que tem que ser através da janela. Guia, eu acho que aqui eu consegui, Socorro. Cancelar. Sim. Espera aí, só um minutinho. Eu cancelo e começo novamente. Vamos ver se eu consigo. Tem que compartilhar a tela, arquivo de vídeo. Compartilhar uma guia. Agora sim, eu acho que eu consigo. Sim. Conseguimos ver Tito Lima? Sim. É isso que eu digo, gente. Nós precisamos lutar contra a opressão, desenvolver práticas de pedagogia do oprimido em diálogo com aqueles que pagaram com a própria vida lutando contra a opressão. Nós não podemos temer. O que o tirano quer da gente é a covardia, é o medo. E nós não podemos ter medo da tirania. Aqui está Tito Lima, um jovem que trabalhava na comunidade, que dedicou a sua juventude a melhorar a vida do povo, assim como Paulo Freire e tantos outros, e foi, como Paulo Freire, expulso do país, depois de ser submetido a severas torturas, que o levaram ao suicídio. Aqui está o Pau de Arara. Para quem não conhece, esse é o Pau de Arara. Esse é um desfile em Belo Horizonte, que a polícia, sem se fazer de rogada, querendo ser fotografada, desfila com um preso no Pau de Arara. É uma foto do período militar, de um desfile em Belo Horizonte de um homem no Pau de Arara. Para quem não sabe o que é um Pau de Arara, está aqui um negro no Pau de Arara. Aqueles que ousassem lutar contra a opressão iam para debaixo do chicote e pendurado no Pau de Arara e morriam. Outra imagem do Pau de Arara. A dor é insuportável, né? Para quem passou pela tortura do Pau de Arara e já deu o depoimento, é terrível. Mas não basta o Pau de Arara. Aqui está a cadeira do dragão, usado pela ditadura militar. Simplesmente, eu vou até aumentar aqui, com essas pequenas agulhas de ferro espetando suas costas.
e você era preso com essas 2 algemas de ferro, e debaixo de suas unhas eram espetadas fiapos de taquara, de bambu, e com um martelo, além de estar na cadeira do dragão, martelos iam espetando cada vez mais essas taquaras embaixo de sua unha para que você pudesse entregar seus companheiros. Está aqui a cadeira do dragão, outra imagem, e aqui também outra imagem de uma mulher na cadeira do dragão. Eu fecho, compartilhar. Eu acho que é preciso ser um pouco, viu, Socorro? Um pouco dramático, porque as torturas são práticas rotineiras entre nós. Um país que mata cerca de 60 mil pessoas por ano, e que investiga e apura apenas 8% desses crimes. Um país que mantém, nos últimos 20 anos, um aumento galopante de sua população prisional, aprisionada, e um país que, com quase 50 milhões de habitantes, elege um ditador, um torturador, alguém que vem dos porões da ditadura, 50 milhões de pessoas que não viram nisso nenhum problema e que mantém uma base social de apoio a essa ideologia representada pelos militares no poder, a gente não pode dourar a pílula da utopia. Eu começo com a utopia, porque sem esperança a gente não continua, mas também com coragem. Paulo Freire, por isso ele é o patrono da educação brasileira, por sua coragem. Não desistam jamais, continuemos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado, Socorro. Nós que agradecemos, Papo, pela excelente fala, sabe, por esta discussão que você trouxe, né, do legado de Paulo Freire, trazendo, inclusive, a sua história, né, a história de Paulo Freire, sabe, as reflexões a respeito de tudo que ocorreu nesse período, né, desde, inclusive, durante a ditadura, sabe? E isso, assim, nos deixa chocados. Eu estou chocada, porque, pelo menos, assim, eu nunca tinha visto a cadeira do dragão. Pau de arara e outros não sei se eu poderia falar instrumentos, mas de tortura, mas isso não nos deixa ficarmos, sabe, esperando as coisas acontecerem, sabe, Paco? E é por isso que a gente tem que indignar sempre. Diante dessa situação de todas as situações que você aí apresentou, né? E diante da situação que nós também estamos vivenciando hoje, de um governo negacionista, um governo autoritário, sabe, que corta verbas, que não investe, né, em educação, diante das desigualdades sociais que deparamos aí com as nossas crianças e jovens no ensino remoto, sabe, sem acesso a uma rede pública de internet. As redes, a rede pública de internet, eu não sei se é isso mesmo, mas ao invés de investir numa rede pública de internet para que todos pudessem ter acesso ao ensino remoto, e agora querem resultados. Agora que retornou o ensino presencial, na educação básica, querem resultados. Como? Então, não tem como a gente não ficar indignada com determinadas situações, e Paulo Freire nos ajuda a pensar muito sobre essas questões, não é? E eu fico pensando assim, que transformar
um contexto, transformar uma realidade não é fácil, sabe? Transformar essa situação, porque essa precariedade em relação... Eu estou dando um exemplo do ensino remoto, mas o uso das tecnologias, dos equipamentos para as crianças, da falta de acesso, né, à internet, porque durante todo o trabalho remoto que nós vivenciamos, tanto na universidade, da situação dos nossos estudantes, nos rincões aí dos sertões, né, de Minas Gerais, inclusive no Vale do Jequitinhonha, de falta de acesso à internet, a equipamentos, assim como dos nossos estudantes, dos nossos educandos, né, da educação básica. Então, não tem como ficarmos indignados com a situação precária, porque o ensino remoto, ele escancarou ainda mais essas desigualdades. E como ficarmos quietos, né? Alheios, né, a essas situações. Eu fico pensando que é o que Paulo Freire muitas vezes fala das situações limite, né, Paulo? Não é pá. Então, muito interessante todas essas questões, essa vivência que você nos trouxe, né, sobre o legado de Paulo Freire para a educação. Então, o que eu queria comentar era isso, e queria que tanto ou você ou o Cipriano, mas que conversássemos sobre isso, considerando que a educação pública brasileira ela é continuamente atacada pelos cortes de verbas, pela negação à ciência, pela precarização e descontinuidade dos projetos, das políticas públicas educacionais, a democratização de acesso, né, à escola pública. O que vocês poderiam assim, falar, comentar, né, sobre se Paulo Freire... Não que Paulo Freire estivesse aqui, porque eu penso que ele está aqui a todo momento, sabe? Ele está presente nas nossas práticas, mas considerando que nós estamos vivenciando na universidade, nas escolas, sabe? Da questão da privatização, da questão de cumprir, por exemplo, tantos por cento da carga horária à distância, sabe? Não tenho nada contra, viu, gente, a educação à distância, mas, assim, muitas vezes a precarização, né, do nosso trabalho, sabe? Do cumprimento de um currículo, muitas vezes prescrito, que não trabalham com a formação humana. Então, como que vocês pensam, assim, dentro da perspectiva de Paulo Freire, essas questões? Da privatização das universidades, enfim. Socorro, me permita, Cipriano, brevemente. Socorro, para falar do que você disse, eu me lembro de uma atividade que a gente fez aí, e um seminário pedagógico na UFVJM, Seminário de Pesquisa e Prática Pedagógica, Cipriano, fizemos, e Minas Gerais é um estado muito grande, e de Diamantina a Araçuaí são 300 quilômetros. E o seminário ele supunha envolvimento dos professores da rede pública. Aí eu saí de Diamantina, fui até no meu carro, eu e a Márcia, minha esposa, viajamos 300 quilômetros até chegar em Araçuaí para levar os convites. Até para agilizar a entrega, porque se fosse pelo correio, foi difícil, o material saiu, vamos lá em Araçuaí. Aí cheguei lá, uma chuva medonha, e as pessoas trataram a chegada da gente lá na superintendência de Araçuaí com uma certa indiferença. E, quer dizer, a Universidade Federal,
realizando uma atividade de formação com verba para que os professores de Araçuaí pudessem participar, que a gente tinha verba, a gente franqueou o transporte, e a superintendência olhou aquilo assim com estranhamento, além de estar chovendo muito no dia. Então, essa indiferença no cotidiano, Socorro, é que é preciso a gente, cada um de nós, a gente superar. É possível fazer aqui e agora. Sonhar sonhos possíveis aqui e agora. É possível fazer uma escola diferente. É possível, apesar de tudo e apesar de todos. Sempre conversando com os colegas professores, sempre conversando com a comunidade, com as crianças e os estudantes. Então, não precisamos esperar a mudança do mundo para mudar as práticas. Então, a gente se envolver, se engajar, valorizar quem está na ativa, fazendo as coisas acontecerem. Eu conto esse episódio porque é isso. A gente não, se fosse um empresário da educação vendendo algum produto, talvez tivesse crédito na rede pública, que está sendo privatizada indiretamente. Mas como era um professor da universidade pública oferecendo uma parceria, houve uma indiferença. Então, eu estou deixando aqui registrado esse episódio, porque eu me lembrei, e você tem toda a razão. Nós temos que estar juntos, mobilizados sempre, para garantir uma escola pública de qualidade para todos, né? Para todos. E você sabe, Cipriano, a UFVJM, ela tem projetos voltados para a formação de professores, de docentes, até respondendo a uma demanda social, que é a maior parte dos professores do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, norte de Minas, interior de Minas, é formada nas faculdades privadas, particulares. Ainda porque as universidades públicas se dedicam pouco, ainda numericamente, quantitativamente, até que qualitativamente tem uma boa formação, mas quantitativamente, cerca de quase 90% dos professores dessa região é formada com recursos próprios e em faculdades privadas. Então, mais motivo para a rede pública ser parceira da universidade, é o trabalho da Socorro, né, Socorro? Na extensão, no estágio, no sentido de aprofundar as parcerias, né? E pensando a educação, não como o Socorro está vindo trazer uma marmita, um cursinho, um treinamento. Paulo Freire nos ensina que a educação é interativa e quem ensina aprende, e quem aprende, de repente, ensina. Eu atravessei na frente do professor Cipriano para falar esses dois exemplos. Obrigado, Socorro. Cipriano. Eu agradeço. Inclusive, o Cipriano precisa sair agora, não é, Cipriano? São 10h30, tem mais de 27 minutos. Aí, eu gostaria, se você puder falar, dar a sua palavra final, né? Aí nós ficamos na sala, Paco, conversando. Não há palavra final, Socorro. Não é palavra final. Não existe palavra. No dia em que dizemos a palavra final, não podemos falar mais nada. Verdade. Não é palavra final, como não me expressei bem. Assim, o que eu diria? É difícil esgotar o pensamento de Paulo Freire. Daria para cada uma das suas obras ser objeto de uma discussão específica, num evento específico. Podemos ficar umas 5, 6 horas a discutirmos cada obra de Paulo Freire, qual é o significado e qual é a atualidade deste pensamento para o contexto contemporâneo. Embora tenha vivido no século XX, mas boa parte dos problemas que Paulo Freire levantou, eles são problemas ainda permanentes do século XXI. Ou seja, Paulo Freire é nosso contemporâneo. Viveu no século XX, mas ele é nosso contemporâneo, porque os problemas por ele levantados ainda continuam a desafiar o século
XXI. E depois, as propostas pedagógicas de Paulo Freire continuam sendo utilizadas em pleno século XXI. Então, também são duas razões, tanto teóricas quanto históricas, que me fazem afirmar que Paulo Freire é nosso contemporâneo, ele é atual. As questões que a Socorro levantou, como eu disse na minha fala, não são somente questões do Brasil. Eu estou aqui numa universidade pública, uma das maiores universidades, a mais antiga, a mais prestigiada de Moçambique. Falar do ensino superior em Moçambique é falar da Universidade Eduardo Mondlane, que é a referência. Só para tu veres, no contexto das 100 melhores universidades africanas, a nossa Universidade Eduardo Mondlane está no lugar 33. É a única moçambicana que faz parte das 100 melhores universidades africanas. No lugar 33. Boa parte do ranking é ocupado pelas sul-africanas. A África do Sul é outro mundo, não há comparação. Mas para dizer que onde eu estou é uma universidade pública de referência no país que, como eu disse, você falou do ensino superior em Moçambique, está a falar da Universidade Eduardo Mondlane. Mas onde eu queria chegar é que ela é pública de dia, é privada à noite. Então, mais uma vez, para dizer que, olha, os problemas que você levantou de desinvestimento na educação não afetam somente o Brasil, também Moçambique afeta e muito, porque investir na educação superior, pública nesse caso, se resume a pagamento de salários e mais nada. O que depois as universidades públicas, elas adotaram um conceito que eu escrevi em 2018, um conceito de cursos pós-laborais para fugir do conceito do curso noturno. E o curso pós-laboral, porque o pós-labor, eu costumo dizer, não é um pós-labor para quem vem depois do seu labor, mas é o pós-labor para o professor que trabalha depois do labor. Isto porque o professor da universidade pública é regulado pelo Estado e no Estado o trabalho é das 7 às 15. Então, o que ele fizer depois das 15h30 está depois do seu labor. É por isso que veio o conceito pós-laboral como forma de efetivar aquela orientação do Banco Mundial da diversificação das fontes de financiamento, através de geração de receitas próprias. Isso é para quê? Para ajudar a financiar a própria universidade. Acabamos financiando atividades, algumas atividades do curso diurno, daqueles que não pagam, através daqueles que pagam no curso noturno. Então, isto é para dizer o quê? O problema do desinvestimento da escola pública e da universidade pública também é uma realidade que é em Moçambique, não somente no Brasil. Antes de você chegar, eu estava a falar com a Vitória, né, sobre os desafios que a Covid trouxe em Moçambique. Andei por este país, nesse tempo da Covid-19, para fazer a avaliação dos impactos da Covid-19 na educação básica, neste caso. Andei do norte ao sul de Moçambique, visitando as escolas públicas. Quer dizer, fiquei estarrecido. Se a referência de escola é aquilo que eu encontrei nas zonas rurais, então, praticamente, a escola não tem nenhum significado para aquelas crianças, porque não é escola. Para eu cresci na cidade a ver o que é escola, para aquilo que eu estou a ver como escola lá na zona rural, não é referência de escola. Mais uma vez, vem o problema do investimento na educação pública. Quer dizer, o investimento em infraestruturas para garantir as condições básicas de aprendizagem. Então, estou a levantar questões que Paulo Freire também, na sua época, ele teve que as enfrentar. Porque das forças conservadoras, praticamente, o que nós dizemos qualidade, não, educação para todos, mas a gente coloca uma vírgula, qualidade para poucos. Educação para todos, mas qualidade para poucos. Este é o dilema que nós estamos a enfrentar hoje, em pleno século XXI. Agora, como é que nós podemos reverter uma educação que se diz que é para todos, mas que a qualidade está sendo apenas diferenciada para poucos? Aqui, mais uma vez, vem Paulo Freire. Não podemos parar de sonhar. Não podemos parar de ter utopias, mas não utopias no sentido vazio do termo. Nós temos de sonhar. Embora vivamos hoje o contexto da crise das ideologias,
vivemos o contexto da crise das utopias. Essa crise também uma crise engendrada, não é uma crise que surgiu historicamente, mas uma crise inventada no campo das ideologias, uma crise das utopias, ou seja, há toda uma ação no sentido de fazer as pessoas não mais acreditar nas utopias, e muito, como posso dizer, veiculada pelo processo de monitorização da vida, ou seja, aquilo que o Michel Foucault chamou da biopolítica, em que as pessoas mais se aliam-se por interesses econômicos e não por causa de direitos, não por valores, mas sim o valor que existe é o valor econômico. Então, este imediatismo econômico, e que é influenciada por uma mídia que faz acreditar de que, afinal de contas, a chave do sucesso está em ter isto, mas aquilo, acaba levando com que as pessoas não pensem mais na possibilidade de uma utopia no outro mundo possível. Então, o que, de certa forma, acaba engessando o pensamento e as pessoas caírem na mesmice, ou aquilo que chamei de fatalismo histórico, que isto é assim, não existe mais outras alternativas. Aqui, Paulo Freire, mais uma vez, ele é chamado a dizer que, olha, temos de continuar a pensar, temos de continuar a inventar. O que eu chamo aqui em Moçambique, vivemos uma certa crise do pensamento criativo. Então, essa crise do pensamento criativo, quer dizer, os fatores que a explicam são diversos, e que dizer que, olha, não vale a pena pensar, vale a pena fazer, e por isso que agora está-se a valorizar muito o saber fazer, criticando a suposta dimensão meramente teórica da escola humanista, e que não leva as pessoas a saberem fazer, e que agora precisamos de crianças que saibam fazer como preparação para o mercado de trabalho. Porque isso, de certa forma, a gente dizer, mas não é possível saber fazer sem saber pensar. Se nós não ensinarmos essas crianças a pensar, como é que elas vão fazer melhor? Não é possível. Então, mais uma vez, aqui Paulo Freire é chamado a reinventar a educação, reinventar a utopia, ou seja, a educação como teoria do conhecimento é exatamente ensinar as pessoas a saberem pensar. Quem saber pensar, melhor vai saber fazer, melhor vai saber agir para poder transformar a própria realidade. Então, eu diria que o Paulo Freire está sempre presente neste sentido. Maravilha, Cipriano. Muito obrigado. Muito obrigada, Cipriano. Nossa, ótima reflexão, tudo que você disse. Pronto, eu são 10h43 aqui no Fique à vontade, fique à vontade. Eu vou já sair para... Em 15 minutos estou em casa. Eu vivo aqui perto da universidade, mas estou a sair para não encontrar a polícia, não ficar a baralhar a minha cabeça. Tá então, bom. Socorro, muito obrigado. Muito obrigado a você. Vamos continuar refletindo. Eu penso que é uma boa plataforma de diálogo esta aqui. Quem está nos escutar, ou quem não escutou hoje, acho que amanhã vai encontrar a nossa reflexão. Estamos aqui dispostos para poder responder as perguntas. Então, colegas, continuação de um bom debate para vocês. Obrigado, Cipriano. Okay. Obrigado. Muito bom estar contigo, viu? Muito bom, Paco. Conte sempre comigo, tá bom. Ok, obrigado. Muito obrigado, viu, Cipriano? Tem uma pergunta. O Elson disse que tem perguntas, Paco. Ótimo, vamos lá. Isso, se encontra inflexível, ok. Como eu disse, conscientização vai além do conhecimento. Tiago Mascarenhas, isso mesmo, Tiago. Vivemos um tempo da mentira, mas a mentira sempre existiu, só que hoje ela está muito grande. Vamos dizer que mentira tem perna curta, a mentira hoje tem perna longa. A mentira hoje está mais para perna longa do que para piu-piu, do que para pica-pau, né? Estou pensando perna longa, né, Socorro? E de fato, né? Tem 4 anos, o Elson, tá bom, Elson, mentira. Mas essa é uma tática de guerrilha. Você espalha a confusão, espalha a divisão para poder ter tática de dominação. A guerrilha talvez não mereça, porque ela tem um potencial de resistência, né?
mas os dominantes se apropriam das táticas da luta dos revolucionários e colocam essas táticas a seu serviço. Então, a gente precisa continuar com... E o Paulo Freire nos ensina a disposição para ouvir. Ouvir e ouvir novamente. Ouvir e argumentar. A condição de argumentar, por isso que eu gosto da docência, está mais no diálogo do que na imposição. Está mais na capacidade de escutar. Porque quem não está disposto a escutar, não vai adiantar você brigar falando, falar brigando. A sala de aula, Socorro, a gente concorda muito nesse ponto, eu acho, Socorro, é um espaço de troca e de diálogo, em que todos são chamados a conversar. Vamos dizer, um microcosmos de democracia, de interação, de alegria, de angústias, de tristezas também, de compartilhamentos. Estou pensando a sala de aula, o Tiago Mascarenhas, porque é onde a gente, como docente, habita. Entra turma e sai turma, a gente está com os alunos, com os jovens, com os mais velhos, com as crianças. Ouvir. E a condição para, de repente, ensinar falar, é de repente ouvir. Então, até para a gente criar condições para que o defensor da mentira, de perna longa ou de perna curta, possa ter espaço para o diálogo. E aí a gente vai ver claramente que eu tenho vivido isso na minha experiência pessoal, no meu cotidiano. Os argumentos sem fundamento não sustentam o questionamento. Tá? Ficou bom, né? Argumentos sem fundamento não suporta questionamento. O tirano não suporta uma boa gargalhada. Então, nós não podemos perder essa capacidade da gente se indignar, para a gente não perder a nossa consciência e nosso amor pela liberdade. Para Paulo Freire, a educação faz sentido só se nos ensinar a agir livremente, né? Então, é claro que a gente precisa também separar política acadêmica de política científica de política partidária, de política de formação educacional. Então, são campos distintos que a gente precisa identificá-los, analisá-los e ver que cada ação, não existe uma ação universal, né? Assim, eu sou o mesmo, não, são momentos distintos que a gente precisa cuidar deles até para o exercício legítimo da autoridade. Nesta palestra que eu contei para vocês, que eu gravei de Paulo Freire, ele contou isso, que um jovem professor pegou o microfone certa vez e falou: Paulo, mas eu concordo com tudo que você fala, que a gente não pode ser um professor autoritário, que a gente tem que ser mais democrático, a relação mais horizontal, mas eu não consigo, Paulo. Quando eu vejo, eu já estou perdendo a cabeça e estou sendo autoritário. Aí Paulo Freire disse assim: me conte, me fale um exemplo de seu autoritarismo. Aí ele disse que, em geral, o que os professores contam para ele, dizendo que são práticas autoritárias, são práticas do exercício legítimo da autoridade. Então, a gente tem que saber distinguir, Paulo Freire ensina, autoritarismo de autoridade, e liberdade de licenciosidade, né? Então, exercer a autoridade docente, essa postura de equilíbrio em prol da ciência e da educação é importante, porque a perversidade da mentira, ela começa com perna curta, e se você não barra, ela vira perna longa, e daí a pouco está nos esganando, igual falou o Etienne de la Boétie, o tirano tem um braço, a gente olha para ele como se ele tivesse 1000 braços. Ele tem um soldado, a gente olha para ele como se ele tivesse 1000 soldados, e assim por diante. Então, é um trabalho cotidiano, mas acho que nós vivemos um momento, não sei o que Socorro pensa, bastante adverso.
eu sinto, né, muito perto, exatamente por essa postura de ouvir, eu sinto bastante perto uma certa impaciência dos mais jovens, uma certa preguiça, uma certa comodismo, impaciência, preguiça e comodismo. Mas aí é um julgamento que eu não posso universalizar, né? Há razões, mais razões entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, dizia Shakespeare. Mas a sua questão é uma grande chave para várias teses. E você está pensando no lugar certo, na hora certa. Como fazer o combate da fake news na política educacional, na política científica, na política acadêmica e na política partidária para aqueles que fazem a opção partidária. Paco. Oi, Socorro. Muito obrigada aí por esses comentários. Eu também penso da mesma forma, porque, assim, a nossa época de lutas, né, por meio do sindicato, do Sindiúte e tal, era uma luta muito grande, sabe? Mesmo os movimentos nas universidades nos anos 90 e início dos anos 2000, as greves na rede estadual de ensino. Às vezes eu conto essas histórias aqui para os meus licenciados, meus, assim, né? Seus estudantes, seus meninos e suas meninas. Eu vou falar meus meninos, porque é isso mesmo. Para os meus meninos aqui do curso de Ciências Biológicas, então eu falo, gente, nossa, vocês ficam assim, vocês estão esperando o quê para poder tomar uma atitude em relação a determinadas questões que ocorrem dentro da própria, né? Sala de aula. Da universidade, o que acontece também na cidade. Na cidade, a questão do transporte, a questão da falta de como que eu falo? De bolsas, né? A gente tem situações de estudantes assim que não tem dinheiro para poder, quando era o presencial, não tem dinheiro para poder pegar o ônibus e ir para o campus 2. Ficam pegando carona, correndo risco de morte, né? Porque esse trecho entre o trevo do Biribiri até o campus da UFVJM não é muito assim. A gente tem notícias de acidentes e tal, mas enfim. Socorro, eu lembro, me permita, um grupo ia a pé, subia a pé e descia a pé, porque aquele ônibus demorava, e quando vinha era muita gente, e o próprio ônibus muito carregado nessas curvas da descida, né? Então, era isso mesmo. Muitos iam a pé e voltavam a pé. E é longe, longe. Quantas vezes descendo, né, ali o Alto da Jacuba, encontrava com diversos estudantes descendo a pé, né, Paco? Isso, você também, eu sempre dava carona para um grupo bom. Você também? Eu também dava carona para muitos que percorriam neste caminho. Então, assim, não sei o que tem acontecido, mas muitas vezes a falta de mobilização, sabe? Porque eu sei que o nosso contexto era outro. Nós íamos para a rua, sabe? Nós fazíamos as greves, fretávamos os ônibus no interior, íamos para Belo Horizonte para a gente poder para as assembleias, sabe? E hoje nós observamos assim uma certa morosidade, sabe? Um certo desânimo, sabe? Não sei, eu concordo com você, porque eu percebo essas coisas também. De vez em quando eu falava com os estudantes assim, gente, esse ônibus cheio de mola, porque eu também andava de ônibus, tá? Eu fiquei aqui uns 4 anos sem carro. Então, eu andava de ônibus para o campus 2. Fiquei uns 3 anos andando de ônibus. Eu fiquei um bom período sem carro aqui. Então, sentava naquelas cadeiras, aquela mola
incomodando, sabe? A gente sentava com as molas, estofamento muito estragado. E eu lembro que nós fomos lá no setor de transportes que tinha um ônibus, né? Participamos de algumas reuniões, isso há uns 6 anos, 7 anos atrás, talvez uns 8 anos atrás. E assim, aí é que, por meio de um movimento dos estudantes e também de grupos de professores aqui, é que conseguiram uma frota nova, porque a frota eram ônibus que vinham de empresas de Belo Horizonte. Então, já vinham aqueles ônibus estragados, né? Sucateados para poder... A sucata, já a sucata. Era sucata. Então, assim... Mas esses movimentos precisam retomar. Socorro, e a moradia estudantil? Está melhor? Tá, pelo menos assim, eu tenho visto os estudantes comentando, já muitos estudantes utilizando a moradia estudantil, apesar das... Aí, é isso, tá? O Ellison está falando que tem apenas 7 minutos, lá agora só tem 4. Ô, Socorro, sim, nós temos aqui no stream 2 horas para a nossa atividade, né? Socorro, o seu trabalho, a sua tese, eu quero dizer aqui vivamente que eu estive presente na sua defesa e você trouxe importantes contribuições de Freire para nós aproximarmos ensino, pesquisa e extensão. Como está, eu te faço essa pergunta antes da gente concluir, para que você nos informe. Como está o processo da extensão nesse momento aí da universidade? Aumentou? Está fortalecido? Porque há uma política nacional também de buscar, e isso é até bom aqui na UFMG, a gente está sentindo isso, sim. Uma maior valorização do que Paulo Freire chama extensão ou comunicação, que é esse diálogo com a comunidade. Paco, pelo menos assim, eu tenho percebido uma maior interação, sabe, da universidade com os vales de Jequitinhonha por meio de diferentes projetos, não só da extensão, mas PIBI de residência, os estágios supervisionados e outros projetos. Eu tenho percebido, assim, uma maior interação e um maior envolvimento dos professores. Coisa boa, Socorro. Eu tenho percebido isso. Há muitas atividades que estão sendo desenvolvidas pelas licenciaturas, pela LEC, sabe? Valorizando os saberes dos sujeitos, né? Dos vales de Jequitinhonha, valorizando os saberes e fazeres do povo do Vale de Jequitinhonha. Então, há muitos projetos super interessantes, não só da extensão, mas também projetos de pesquisa, de ensino, sabe? Eu tenho percebido isso, apesar que eu não tenho... às vezes pode ser contraditório, eu não tenho participado tanto da extensão universitária, mas como eu trabalho com estágio, com a residência pedagógica, eu penso que a residência e o estágio é uma forma de articulação da universidade. Excelente, concordo plenamente, Socorro. A extensão também. Isso. Olha, o PIBID, a residência, o estágio, também é extensão. É ensino, mas também é extensão. E temos aí o Luan Tomé, né, que publicou conosco um texto, eu quero lembrar dele aqui, que é fruto desse seu trabalho de aproximar o estágio da Escola de Educação Básica. Você trouxe o Luan como BIC Júnior. Sim. E hoje é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, está com a gente no grupo. Então, eu quero fazer esse comercial aqui. Publicamos um livro, publicamos um artigo na revista da UFMG, eu, Socorro, Luan e Lucas, sobre o que vivem as crianças em situações de desastre. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Socorro, pela parceria,
Nós e que esse agradecemos. comercial da nossa publicação, tá? Sim. Foi muito bom. Eu amei também, Paco. Muito obrigada. E é isso mesmo, sabe? Nossa, essa interlocução nossa, sabe? De companheirismo, de amizade, de trabalho, né? De estudos, sabe? Isso, Socorro, Vai durar, isso. vai durar sempre. Enquanto Vai durar para sempre. E eu tenho saudade aí dos amigos da UFVJM. Você deu um abraço especial na Patrícia, na Lucimar, e todos aí os colegas do DCBio, o Léo, o Carlos Vitor, a Marina. A Marina está aí ainda? Maíra? Maíra. Não, Maíra ainda está. A Maíra, que eu estou recordando aqui, a Fabiane, Fabiane. o Rinaldo. Sim. Todos seus. E os amigos, e a Luciana. Sim. A Luciana, que é a sua colega também no DCBio, né? Isso. E eu tenho saudade de todos. Em breve estarei em Diamantina para a gente trocar, bater o papo e colocar a prosa em dia. Sim, pá. Nossa, com certeza. A Patrícia está num evento no INEP, então. Você falou no começo. Você falou. Não pude assistir o nosso encontro. Então, no mais, queria agradecê-lo, viu, Paco? E nós vamos finalizar a nossa conversa de hoje. Tá. E agradecer por todas as contribuições, as reflexões que tanto você quanto o Cipriano nos trouxe aí neste dia, nesta tarde. Foi ótimo. Dezembro, nessa tarde de dezembro, né? Aqui em Belo Horizonte, está havendo uma revoada de fogos. Antes do jogo do Galo, o povo já está comemorando o título, viu, Socorro? Sim, escutei mesmo. Pois então, se você quiser finalizar, Paco, mas eu acho que eu já finalizei também. Sim, não, eu agradeço e me despeço de todos vocês e estou à disposição para outros momentos, porque praticando a cada dia os princípios de Paulo Freire que a gente vai mostrar que ele continua vivo entre nós, viu, Socorro? Sim. Paulo Freire presente. Paulo Freire vive presente. Presente. Muito obrigada.